São Paulo avança em nova negociação por acordo de name rights do Morumbi, Gabriel. Tem novidade aí sobre isso, vamos falar muito sobre essa situação. Tem mais um, rapaz, mais um problema aí surgindo no São Paulo, novidades importantes aí sobre jogadores de volta aí ao Tricolor e várias outras novidades pra gente conversar, beleza? Vamos embora para mais um vídeo aí, rapaziadinha. Quinta-feira aí com bastante coisa, dia bastante agitado, movimentado aí no São Paulo. Então, vamos embora começar falando sobre o treino de hoje aí que aconteceu no CT da Barra Funda. São Paulo se preparando porque no sábado tem um jogo muito importante contra a equipe do Coritiba, um jogo que o São Paulo tem que vencer de qualquer maneira, né, cara? Um jogo aí que o São Paulo precisa da vitória a qualquer custo. E vamos falar sobre o treino de hoje. São Paulo tá aí em preparação e temos novidades, tá? Temos novidades. Aí, ó, Nicolas volta a treinar no São Paulo depois de acidente. Olha aí. O São Paulo teve novidades no treino da manhã desta quinta-feira no CT da Barra Funda. O técnico Dorival Júnior contou com os retornos ao elenco durante a preparação para a partida contra o Coritiba neste sábado no estádio do Morumbi. O atacante Arthur, fora dos dois últimos jogos por conta de dores no músculo adutor da perna esquerda, participou do início do treino. O atacante fez exercícios de mobilidade e fundamentos técnicos durante o aquecimento e, na sequência, esteve com o restante do grupo em uma dinâmica de poste-bola com limitação de toques, tá bom? Então, o Arthur aí fez algumas atividades no treino desta quinta-feira. Após os exercícios, o Arthur se juntou a Rafael Tolói, que segue em recuperação de uma lesão na região posterior da coxa direita, para trabalhos específicos sob a supervisão da preparação física. Então, foram aí as atividades que o Arthur fez nesta quinta-feira, né? Tem mais um treino só, né, que é o treino de sexta-feira, porque sábado já é o jogo, então vamos ver se vai dar tempo dele estar à disposição para o confronto contra o Coritiba. Sinceramente, cara, olha, ele fez algumas atividades aqui sob a supervisão da preparação física, né? Aí, né, tipo assim, fez aí uma dinâmica com o grupo, mas com uma dinâmica de poste-bola com limitação de toque. Então, assim, sinceramente, não sei se amanhã, sexta-feira, ele vai participar de todo o treino e está à disposição. Acho eu, tá? Chute, palpite apenas, que não vai dar tempo dele pro jogo contra o Coritiba. Eu acho, né? Eu acho. E evidentemente o Arthur faz falta aí. O treinamento também contou com os retornos do meia Pedro Ferreira e o volante Jorge, que estavam com a seleção brasileira sub-20 para a disputa de amistosos na Granja Comari. Comentamos sobre isso aí no vídeo de manhã, né? No amistoso contra a Bolívia. Ambos foram titulares, tanto o Jorge quanto o Pedro Ferreira. Eles estão de volta aí, já treinaram hoje com o time na Barra Funda, tá bom? O lateral esquerdo Nicolas também retornou aos treinamentos. O lateral vinha sendo preservado das atividades desde que se envolveu em um acidente automobilístico que teve aí, né, infelizmente, um senhor aí falecendo, né? Infelizmente o pior acabou acontecendo, já comentamos bastante sobre essa situação, então são aí as novidades do treino aí desta quinta-feira, tá? Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Bolívar fizeram exercícios regenerativos no gramado e terminaram o dia com atividades na parte interna do CT. E para os demais jogadores, né, que jogaram pouco ali contra o Bolívar ou nem jogaram, o Dorival promoveu uma atividade de confrontos de 2 contra 1 e 3 contra 2, seguido de um jogo em espaço reduzido. Foi esse aí o treino do São Paulo desta quinta-feira, com muita coisa, né? Novidades sobre Nicolas, né? O Jorge e Pedro Ferreira voltando, Arthur, bastante movimentado aí o treino do São Paulo desta quinta-feira. E só tem mais um, né? Que é o treino de sexta-feira amanhã, porque sábado já tem essa partida aí contra a equipe do Coritiba. Amanhã o Dorival fecha a preparação para este jogo muito importante que o Tricolor tem contra o Coritiba, tá bom? A Arboleda se prepara para reencontrar a torcida no Morumbi. O Arboleda voltará a jogar no Morumbi depois de toda a polêmica que marcou sua passagem recente pelo clube.
Internamente, o processo de retorno é avaliado de maneira muito positiva. A sequência de jogos fora de casa ajudou o equatoriano a recuperar ritmo, confiança e condicionamento antes de reencontrar a torcida. A expectativa de quem acompanha a sua reintegração é que o jogador esteja preparado para uma eventual ambiente de cobrança. Informação do Alexander Vieira. É claro que depois do que aconteceu, né, depois do que ele fez, né, não foi que aconteceu algo, não, depois do que ele fez, depois do que ele causou, é claro que ele voltar a jogar, a melhor coisa possível é ter uma sequência de jogos fora de casa, como aconteceu, né? Assim, apesar que no jogo contra o Atlético Paranaense, que foi o primeiro jogo depois da Copa, não foi no Morumbi, evidentemente, mas foi com o mando do São Paulo e toda a torcida que estava lá no Cícero de Souza Marques era do São Paulo, né? O que, evidentemente, é bem diferente do cenário que ele vai encontrar sábado, né, cara? Sábado vai ter um grande público no Morumbi, o que é bem diferente do ambiente que teve contra o Atlético. Eu sei muito bem disso, né? Mas o primeiro contato dele com a torcida foi contra o Atlético, né? Aí depois teve o jogo contra o Flamengo, que foi fora de casa, aí teve o jogo contra o Grêmio fora de casa, aí depois teve o jogo contra o Bolívar fora de casa, agora é Morumbis. Vai ser o primeiro jogo dele no Morumbis, depois de tudo que ele fez. Entendeu? Depois de tudo que ele fez. Aí, a organizada, nenhum jogo vai ou ele, então não vai vaiar no sábado, tá? Agora, os torcedores comuns, assim, acho que não dá para falar, não, que todo mundo vai vaiar ou que ninguém vai vaiar. Não é assim. A organizada não vem vaiando o Arboleda. Mas eu acho que vai ter gente lá que vai vaiar. Eu acho. Entendeu? Eu acho, né? Mas, enfim, para ser bem sério para vocês, rapaz, eu já dei minha opinião sobre isso, tá? Eu não concordei com a reintegração do Arboleda. Eu acho que depois do que ele fez, ele não devia mais jogar pelo São Paulo. Só que, cara, o cara foi reintegrado, já tá jogando. Não vou ficar aqui também todo dia falando da mesma coisa, que é chato, né, cara? Até porque eu falar aqui não vai mudar nada. Isso é tudo minha opinião e vocês podem dar a opinião de vocês nos comentários. Agora, é isso, o cara foi reintegrado, eu não concordo, não acho que ele devia voltar a jogar pelo São Paulo, mas o cara foi reintegrado, tá jogando, até gol já fez, então é isso. Não tem muito o que fazer aí não, né, cara? A gente não tem um poder aí né, de tomar decisão. A gente só simplesmente dá a nossa opinião aqui, debate, discute e ponto, né? Mas acho que esse assunto aí já tem que ser encerrado, porque ficar falando da mesma coisa toda hora não dá, né? Não dá, e depende da opinião de cada um tem, né? Que muitos acham que ele tinha que ser reintegrado, muitos acham que não tinha que ser reintegrado. Acho que dependendo de qualquer coisa, acho que esse assunto já foi, né? Acho que já deu. Já tô falando porque, né? É o primeiro jogo dele aí no Morumbi depois do que aconteceu. Beleza? Vamos seguindo aqui agora e bora falar sobre name rights do Morumbi, meu parceiro. O negócio é o seguinte, vamos lá, ó. São Paulo conversa com ao menos 3 empresas pelo novo name rights do estádio do Morumbi. O Globoesporte.com apurou que ao menos uma delas não faria um trocadilho com o nome do estádio, como é feito atualmente. Entre as empresas, a BYD é considerada aquela empresa com as conversas mais avançadas. No entanto, a negociação não está próxima de ser fechada. Por isso, o clube mantém conversas abertas, tá bom? Então, você pode estar conversando com algumas empresas. A que está um pouco mais avançada nas conversas é a BYD, mas não significa que está perto de fechar, tá? O São Paulo abriu um leque e tem ouvido propostas de empresas que não teriam seu nome casado com o do estádio, né? Como, por exemplo, Morumbis, né? Pegou o bis da Mondelez e juntou com o Morumbi, né? E virou Morumbi, só acrescentou um S no caso. Né? Então tem aí o São Paulo negociando, conversando com empresas que necessariamente o nome não seria ligado ao nome do estádio, como um trocadilho, né? Então, o São Paulo está aí conversando com a BYD e com outras empresas aí também, né, cara? Tá escutando proposta, né? Ouvindo aí o que essas empresas estão aí apresentando ao São Paulo, o que é uma notícia importante e boa, né? Que tem propostas, que tem conversas, porque o name rights é uma receita importante que o São Paulo tem. E, segundo informações, que a gente já até comentou sobre isso aqui em outros momentos, que a Mondelez, que é a dona dos direitos e do name rights, não deve renovar o seu contrato para o ano que vem. Né? O contrato acaba no final do ano agora e, a princípio,
pelo que a gente tem de informação, eles não têm interesse em renovar. Então, o São Paulo já está abrindo conversas aí com outras possibilidades. E a BYD já falado já tem alguns meses, não é de agora, entendeu? Já tem alguns meses que o nome da BYD é falado, e aqui o São Paulo tem a conversa um pouco mais avançada, o que não significa que está perto de ser fechada, como o próprio GM colocou aqui, né? Atualmente, o São Paulo recebe 25 milhões de reais por ano da Mondelez, né? Aí, o que acontece? Sobre o que eu falei em relação à renovação. As negociações com a atual detentora dos name rights não são consideradas encerradas, mas o clube sabe que dificilmente haverá um acordo pela renovação. Então, assim, não está descartado. Ah, não, é que eles não vão renovar, já é certeza que não tem nenhuma chance, não dá para cravar isso, porque as coisas podem acontecer muito rápido, reviravolta acontece muito rápido. Mas o São Paulo entende que é difícil haver uma renovação, justamente porque já tem várias informações que a Mondelez não tem esse interesse aí de renovar os name rights com o São Paulo. Desta maneira, o São Paulo tem que conseguir fechar um acordo aí com outra empresa, porque se entrar em 2027 sem a receita dos name rights, vai fazer muita falta. Ainda mais na situação atual que o São Paulo está, né? Qualquer coisinha aí, irmão, que deixar de entrar, já faz uma falta muito grande. Entendeu? Então, se o São Paulo não conseguir o name rights para o ano que vem, vai fazer muita falta, apesar que eu acho que vai fazer. Vai conseguir fechar um, tá? Sempre tem empresa, né, cara? O São Paulo é um clube gigantesco, né, cara? Uma marca gigantesca, sempre vai te interessar, tanto que o São Paulo está negociando com várias empresas, conversando com várias empresas aí, tá bom? Agora, a ideia, além de um aumento no valor anual, é fechar um contrato por um prazo mais longo do que apenas de 3 anos, que é esse acordo com a Mondelez, né, que foi 24, 25 e 26. Foi um acordo de 3 anos. Então, o São Paulo quer aumentar, evidentemente, esse valor, né? Recebe hoje 25 milhões da Mondelez, São Paulo quer receber um valor maior, evidentemente. E o prazo do contrato, né, também maior, né? 5 anos, 10, sei lá, né? Tem acordos de name rights que é 10, 15, 20 anos. O normal até de name rights é ser acordos bem longos, né? De 10, 15 anos aí. Esse do São Paulo com a Mondelez não é muito comum, que é um contrato curto, de 3 anos ali só. Porém, o próximo, o São Paulo já quer fazer um contrato maior, né? Tanto financeiramente para receber mais, quanto em longevidade, né? Em anos aí de contrato, tá bom? Enfim, só acho que é complicado, né, cara? Porque, assim, as pessoas que estão no São Paulo hoje só tem ali, né, cara, os seus contratos, seus mandatos ali até o fim do ano, né? Então, eu não gosto muito de você negociar um acordo para os anos seguintes, que essas pessoas não vão instalar mais, né? Eu acho que sempre o ideal é uma nova diretoria que chegar, negociar esse contrato, entendeu? Então, essa também é uma questão. Olha, né? Aí quem tá lá hoje, pô, fechei um acordo aqui de 5 anos, de 10 anos com a BYD, né? Aí chega lá no ano que vem, essas pessoas que fecharam esse acordo nem estão lá mais, né? Isso aí também é uma questão complicada aí, tá? Rapaziada, mais uma. Parece que todo dia sai informação dessa. Tenho a impressão que todo dia sai. É um negócio simplesmente incrível, né? Segundo o Pedro Lopes do UOL, o São Paulo foi acionado a pagar 6 milhões de reais referentes a 70% dos direitos econômicos de Jegson Mendes, né? A uma empresa aí, né, uma agência chamada 7 Sports, tá bom? É a segunda dívida recente envolvendo o volante. A primeira é de cerca de 4,3 milhões por direitos de imagem atrasados. É verdade, né, cara? Então são duas dívidas aí em relação ao Mendes, porque a gente até comentou essa informação que saiu, né, que ele estava entrando aí na justiça querendo 4,3 milhões de direitos de imagem atrasados, só que agora o São Paulo foi acionado a pagar 6 milhões em relação aí a 70% dos direitos econômicos do Mendes à empresa 7 Sports. Então são coisas diferentes, né? São coisas diferentes aí, porém mais heranças, né? Mais uma herança aí que a pior gestão da história do São Paulo deixou, né? Casares, Belmonte, Rui Costa, Nelson, Chapecó, toda essa turma aí que fizeram isso com o São Paulo. E esse aqui é só mais uma herança, né, a famosa herança maldita, como muitos falam, que a última gestão deixou. A última gestão não, essa gestão também, né? Porque eu, não sei vocês, mas eu
não separo a gestão Casares da gestão Maciz. Cara, são ali... O Maciz era vice do Casares, né? O Maciz era vice do Casares, depois o Maciz assumiu por conta do impeachment do Casares. O Rui Costa, que estava na gestão do Casares, ficou aí até esse dia, né? Então, tipo assim, eu não consigo separar uma gestão da outra. Para mim é a mesma coisa, tá? Para mim é literalmente a mesma coisa aí, e aqui seria um prejuízo grande, né, cara? Essa empresa aí querendo 6 milhões e ainda tem em relação ao Mendes os direitos de imagem de 4,3 milhões. Dá mais de 10 milhões de reais somado aí essas duas dívidas envolvendo o mesmo e único jogador. Para você ver como é o nível de incompetência no São Paulo, né? É um negócio simplesmente inacreditável e isso aqui causa um prejuízo muito grande. A gente viu agora o São Paulo aí atrasou a parcela junto à Lazio pela compra do Marcos Antônio, que era de 6 milhões, pouco mais de 6 milhões de reais. Demorou muito para poder pagar, né? Demorou muito para poder pagar, tomou o transfer ban, depois foi lá, pagou e se livrou do transfer ban. E agora tem essa aí do Jackson Mendes, já teve também a de ontem, envolvendo o Novo Horizontino e o Jorney, né? Comentamos também isso no vídeo de manhã. Aí teve um dia que uma empresa de não sei, foi um empresário que queria também não sei quanto aí do Beraldo, todo dia são informação dessa, irmão. Todo dia alguém processando, acionou querendo isso, querendo aquilo. É um negócio simplesmente incrível o que a gestão Casares fez com São Paulo, né? Inacreditável aí. Meu parceiro, você que tá aí, se inscreve no canal, deixa aquele like para dar aquela moralzinha, deixa o comentário embaixo o que você achou das informações, produtos do São Paulo para você adquirir aqui embaixo. Tamo juntão e saudações tricolores.